É até difícil falar isso, mas o mundo amanheceu com uma nova guerra. Eu acho que é a primeira vez na nossa geração que a gente tem uma guerra declarada, assim, televisionada dessa forma, né? A última guerra... A gente tem conflitos pelo mundo, pontuais, isso sempre teve. Agora, uma guerra mesmo entre dois países, como foi, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, esse tipo de guerra de invasão de território mesmo assim, eu acho que é a primeira vez que a gente tem declarada, televisionada dessa forma. E apesar do assunto não ter a ver diretamente com o assunto que eu trato aqui, eu acompanho o que acontece no mundo, e quando acontece alguma coisa grande assim, né, seja no Brasil ou no mundo, como é o caso aí, eu gosto de fazer uma divisão aqui no canal, porque seria muito estranho você entrar num site de notícias e ver que o mundo amanheceu com a guerra, e aí você entra aqui e eu tô falando de qualquer outra coisa, entendeu? Então não dá para ignorar certos fatos que acontecem. E tá cada dia mais difícil, na verdade, manter o canal focado no assunto veganismo, porque tá acontecendo tanta coisa que dá vontade de falar sobre tanta coisa, né? Mas também não consigo fazer tudo, mas eu tenho essa necessidade de me expressar sobre vários assuntos também. E eu não sei se vocês estão acompanhando a fundo nessa questão, apesar de ser muito distante da gente, na verdade o mundo é muito pequeno. Então, para dar alguma coisa muito errada do Brasil se envolver no negócio desse, assim, falta pouco. Os principais motivos que estão levando a Rússia a invadir a Ucrânia, né, como você deve já estar vendo aí no site de notícias, que efetivamente começou, são um pouco escuros, não tão claros, na verdade, assim. Mas o que as matérias jornalísticas dizem, né, é que tem um pouco de convicção pessoal do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, porque até hoje, 30 anos depois, ele não aceitou o fim da ex-União Soviética, que aconteceu ali no início dos anos 90, e aparentemente ele quer juntar todos aqueles pequenos países que estão ali perto da Rússia para fazerem parte de novo do território russo. Não dá para saber exatamente o que tem na cabeça dele, mas dá para saber que se ele não quisesse, essa guerra não estaria acontecendo. Então ele é o grande responsável pelas vidas que vão ser ceifadas de agora em diante. Já está acontecendo, na verdade, a gente já tem notícias de mortes e infelizmente já começaram as imagens de crianças sofrendo, de famílias tentando fugir do seu país, onde eles estavam quietos lá por 30 anos, muito mais do que isso, né? Mas assim, há 30 anos independente já. Então, assim, é um negócio que eu fico imaginando. A gente tá aqui no Brasil agora, tá tranquilo, futebol, não sei o que, tal. Tá tranquilo mais ou menos, né? Tem a pandemia também aí que a gente não pode esquecer. Mas, assim, a gente tá aqui e aí, de repente, imagina se um país resolve invadir o Brasil em parceria, sei lá, com a Bolívia, o Chile, sei lá o que, o Uruguai, a Argentina, pega aí uma fronteira e começa a entrar no Brasil bombardeando tudo. Eu não sei se a gente consegue imaginar isso, porque a gente não, felizmente, a gente não tem esse histórico, né? E aí o que eu falei que para dar alguma coisa muito errada aí o Brasil se envolver nisso, falta pouco, é porque o nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, né, o rei da falta de timing, foi para a Rússia apertar a mão do Vladimir Putin em meio a toda essa tensão toda mundial, né? Não faz 10 dias que o Bolsonaro estava em Moscou apertando a mão do Vladimir Putin, né? Tanto que um representante da Casa Branca, né, dos Estados Unidos, falou que aparentemente o Brasil está do lado de lá, né? Ele deu essa declaração, ou seja, para os Estados Unidos, com essa ida do Bolsonaro à Rússia, o Brasil está do lado da Rússia. E os Estados Unidos está tentando, né, assim, também os Estados Unidos não é santo, mas enfim, tá do lado da Ucrânia neste caso aqui. Então numa dessa, cara, para virar uma guerra mundial, para envolver Brasil no meio, sabe, para os Estados Unidos atacar o Brasil porque é supostamente aliado da Rússia, assim, tomara que não aconteça, né? Tô jogando no ar aqui, eu acho que isso é até improvável, mas assim, cara, dá para acontecer um negócio desse. Então é por isso que atinge a gente também, apesar de ser lá na Ucrânia, na Rússia, que muita gente não sabe nem apontar no mapa onde é, mas realmente pode respingar na gente aqui também, e mesmo que não pudesse, né, a gente tem que lamentar também, tem que se preocupar com a vida de qualquer pessoa, seja em qualquer lugar do mundo. Enfim, eu não vou me alongar no assunto aqui, eu espero que vocês procurem saber sobre esses assuntos em diversos canais aí de história, de ciências, que vão falar sobre o assunto muito melhor que eu, e também nos meios jornalísticos confiáveis. Mas eu queria fazer essa divisão aqui no canal, porque eu não queria que as pessoas entrassem aqui e me vissem comentando, por exemplo, alguma coisa que aconteceu no BBB, como eu tenho para comentar, provavelmente vou comentar à tarde, mas a vida continua, né? Aqui a gente tem que continuar, vou continuar comentando e tal, mas eu não vou deixar de olhar o que está acontecendo lá dessa invasão da Rússia
invadindo a Ucrânia e todo esse horror que está acontecendo, e provavelmente a gente vai ter milhares ou talvez milhões de pessoas desabrigadas e muitos mortos e tal. Então, assim, não vou deixar de prestar atenção nisso, espero que vocês também não deixem, mas, enfim, a gente vai continuar aqui, mas eu queria fazer esse vídeo aqui para fazer essa divisão, tá? Por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!